Vamos começar com alguns comentários internacionais. Dominou bastante o noticiário essa semana, né? Principalmente o caso da Argentina, né? Que deu lugar a toda uma especulação do qual seria, o que estaria por detrás da coisa, né? Aparentemente não há muita coisa de trás, né? Apareceu a notícia de que a pessoa que estaria tentando, né, teria tentado assassinar a vice-presidente argentina seria brasileiro, que é uma notícia um pouco confusa, né? Porque ele, na verdade, ele nasceu no Brasil, mas não tem relação nenhuma com o Brasil. O que aconteceu, né? Qual que é a interpretação? Isso aqui, o que está acontecendo na Argentina é muito parecido com o que aconteceu aqui na época do golpe de Estado contra a Dilma Rousseff. A direita começa uma campanha intensa, uma campanha política intensa. Abriu-se uma crise porque estão querendo prender a Cristina Kirchner com as famosas acusações de corrupção, né? Os partidários dela se agruparam aí para defendê-la, né? O que foi muito melhor do que, por exemplo, fez o PT aqui com o Lula. Que nas primeiras tentativas de prisão do Lula, o PT nas primeiras e em todas, o PT não agiu, né? Na Argentina, não. A esquerda peronista realizou uma mobilização grande e com a notícia do atentado, né, do suposto atentado, realizou-se uma mobilização bastante grande. Esse fenômeno, né, da tentativa de assassinato, ele responde fundamentalmente a uma campanha propagandística que se faz contra a esquerda, né, em geral, esquerda nacionalista, que acaba influenciando determinados setores. O rapaz visivelmente não se sabe se ligado ou aficionado da extrema-direita, né? Ele apareceu lá com a tatuagem do famoso Sol Negro, que a gente vê na Ucrânia o tempo todo, né? Que é um símbolo neofascista, um símbolo fascista, né? Melhor dizendo. E logicamente que essa campanha incita esse tipo de ação, né? Nós vimos isso daqui na época da mobilização contra o PT, que havia muito disso, né? Havia um clima de histeria da direita. As campanhas da direita, de um modo geral, elas são levadas adiante num clima de histeria, né? Não é uma campanha que tem uma política racional, um programa, uma ideia por detrás. É assim, a campanha, ela vai mais ou menos assim. A pessoa que está sendo acusada é um criminoso, um delinquente, um monstro, não é? E esse monstro aí precisa ser eliminado do panorama de todas as maneiras possíveis, para criar o clima junto, né, aos setores de classe média, que são despolitizados ou conservadores, um que outro setor da classe operária que é suscetível com essa campanha. Isso daí levanta uma série de questões políticas importantes, que são as seguintes. Primeiramente, a discussão que se faz aí em relação ao famoso discurso do ódio, né? O manifesto que foi publicado pelo partido da Cristina Kirchner, foi lido na manifestação, ele fala disso daí, que é uma política que estimula o ódio, não sei o que lá.
Bom, nesse caso aqui, essa seria uma política que estimula o ódio dos setores conservadores contra a esquerda, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, o problema do discurso do ódio, o que realmente a gente deveria assinalar é o seguinte: a ideia de que a pregação em favor do amor dê certo é absurda, porque justamente as pessoas estão fazendo essa propaganda, né, com intenções políticas muito determinadas. Por que daria certo a gente fazer um apelo, né, aos direitistas, que estão sendo impulsionados pela burguesia e tudo mais, pelo imperialismo, a que eles venham a aderir ao amor? Não faz sentido nenhum, né? Uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Em segundo lugar, né, diante disso, né, diante de um discurso que não vai surtir absolutamente nenhum efeito em lugar nenhum, a esquerda argentina, a esquerda nacionalista, burguesa argentina, ela apela para quê? Para a repressão policial. Então, a gente passa do amor para a repressão policial, que não é uma coisa muito amorosa, vamos falar o que é verdade. E, ao fazer isso daí, a esquerda cai numa armadilha. Cai numa armadilha porque coloca, né, esses elementos de extrema-direita, de direita, como sendo vítimas do Estado opressor, né, da polícia, dos juízes, do sistema carcerário, etc. e tal. Quando, na realidade, a única resposta realmente eficiente é uma mobilização no sentido oposto. Quer dizer, é preciso mobilizar os setores oprimidos, os setores explorados contra os opressores, né? É uma mobilização contra outra mobilização. Nós falamos isso daqui várias vezes, né, na situação política brasileira, mas a esquerda brasileira, de um modo geral, aderiu à ideia de que você tem que usar o tribunal, né, para silenciar a esquerda, né? Inclusive isso, né? Do discurso de ódio, nós passamos aí a ideia de que é preciso uma censura para evitar que os elementos de direita, né, impulsionem esse tipo de ação como a que aconteceu ali. Também não é uma coisa eficaz, porque a censura e a perseguição policial tendem a acirrar a situação, e não o contrário. E a esquerda fica identificada com os poderes constituídos, né? Então, ao invés de responder a esse tipo de coisa com uma política revolucionária, um apelo popular, uma mobilização popular, a esquerda responde a tudo isso com a polícia, com juízes e tudo mais, o que é uma maneira, em primeiro lugar, vergonhosa de fazer política para a esquerda, né? Apelar para a polícia, e, em segundo lugar, também ineficaz, né? Porque você não se apresenta como defensor dos interesses populares, você se apresenta como defensor dos poderosos, né? Ou seja, das leis, da polícia, dos juízes, etc. e tal. O fato em si da Argentina não parece ter muita importância, né? O efeito do que aconteceu é que contribuiu para a polarização política no país e para que o kirchnerismo levantasse a cabeça e até o peronismo mais tradicional, o próprio governo Alberto Fernandes, levantasse a cabeça num momento de grande dificuldade que eles estão atravessando, né? Isso daí acaba sendo uma coisa favorável, digamos assim, nessa luta, né? Eu busquei aí a opinião da esquerda argentina e ninguém se solidarizava com a medida de prisão da Cristina Kirchner. Não cheguei a ver qual a posição deles depois do atentado falido aí.
né? Me deu a impressão assim de que o pessoal acha que a direita prender alguém da esquerda nacionalista é normal, que o pessoal não... né? Aí ironizavam o fato de que eles estavam chamando o apoio, né? Alguns dias depois a gente vê que o cálculo é totalmente fracassado porque o apoio foi muito grande. Bastou que o pessoal tomasse consciência do nível de atrito que tem aí. A esquerda argentina, nesse sentido, vai mais ou menos no sentido da esquerda brasileira, né? Com exceção do fato de que a esquerda brasileira, né, pelo menos na eleição, apoia o ex-presidente Lula, né? Mas se não fosse por esse fato, aí a esquerda brasileira estaria agindo da mesma maneira que a esquerda argentina. A esquerda que eu digo é a esquerda não peronista, a esquerda socialista, revolucionária ou coisa do gênero.